profeta Ezequiel, no capítulo 36, vamos ler ali no verso 27. Ezequiel, capítulo 36, versículo 27, diz assim: E porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel, capítulo 36, verso 27. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardei os meus juízos e os observeis. Agora eu vou ler mais uma vez, você repete alto e forte. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis dos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Agora você que crê, vamos aplaudir a palavra do Senhor. Enquanto aplaude, diga: glórias ao teu nome, Senhor. Pai soberano, bendito e amado, diante da tua palavra, Senhor, eu oro, porque queremos, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração. Então, meu Pai, olha para cada um de nós aqui reunidos, aqueles que ouvem à distância, e envia a tua palavra para que ela vá, e pelo fruto da nossa ser enviada, no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluias. Oh, glória a Deus. O profeta Ezequiel, ele faz uma previsão daquilo que Deus iria fazer. Se você voltar um pouco no verso 26, ele diz assim: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Colocarei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Uma promessa de renovação espiritual que Deus faria com o seu povo por meio do Espírito Santo. Essa passagem ela é muito significativa, porque Deus é o único que tem poder para transformar o nosso interior. As pessoas elas querem ser abençoadas, elas fazem campanha, sacrifício, tantas coisas que é proposto, e elas se propõem a fazer, mas o que mais agrada a Deus é aquele coração que é transformado, aquela pessoa que tem o seu interior modificado. Então Deus fala através do profeta Ezequiel que ele iria fazer algo extraordinário. Ele daria ao seu povo um coração novo, um espírito novo. E isso, então, se você pega e olhar, tem 3 verdades espirituais para resumir. Claro que tem muito mais, mas para nós entendermos, Deus está falando o quê? Que o nosso coração, primeiro, precisa ser transformado. Porque antes que viesse o Senhor Jesus, antes que o Espírito Santo fosse derramado sobre toda a carne, e lá na antiguidade ele era derramado sobre os sacerdotes, sobre os reis e os profetas, mas era algo que mesmo o rei, por exemplo, Saul, ele tinha o Espírito Santo, quando ele foi, mesmo assim, ele desobedeceu a Deus. Por quê? Porque ele resolveu fazer da maneira que ele quis. Então Deus deu uma ordem, ele não cumpriu, ele se rebelou contra aquilo que Deus quis, e por isso ele acabou perdendo o seu reinado. Ele tinha o Espírito Santo, mas quando ele desobedeceu a Deus, Deus retirou de Saul o Espírito Santo. E aí entrou um espírito de tormento, enviado pelo próprio Deus, e ele ficou atormentado. Uma história muito conhecida. Então, o que nós tiramos daí como exemplo? Que o nosso coração, muitas vezes ele é endurecido pelo pecado, mas Deus
Ele quer nos dar um coração que seja sensível à sua voz e à sua vontade. Por isso que Jesus disse: eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem e reconhecem a minha voz. Você só vai reconhecer a voz de Jesus quando o Espírito Santo habita em você. Os religiosos, eles não conseguem ouvir a voz do Espírito. Então eles podem até frequentar uma igreja, podem até congregar, mas eles não criam raízes. Eles não estão firmados na rocha que é Jesus. Qualquer vento desmonta a fé daquela pessoa. Porque quando você tem fé, você sabe que Deus está com você, você sabe que o próprio Jesus disse: nesse mundo tereis tribulação, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então você sabe que tem luta, tem dificuldade, tem certas situações que não são aquilo que nós queremos. De repente a pessoa vai no médico, ela sente uma dor, ela faz um exame, o médico diz: olha, você está com uma doença aí. Uma doença, nós vamos fazer aí uma análise mais profunda, um exame, e quando vem o resultado, a pessoa olha aquilo, um estado de uma doença que não tem mais jeito. A pessoa se desespera, a pessoa fica aborrecida, mas quem tem fé continua buscando ao Senhor, sempre na esperança que Deus venha curá-lo. E a bondade de Deus, a palavra de Deus diz que Ele atende aqueles que o buscam em oração. Promessa de Jesus. O próprio Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Jesus disse que quando nós oramos, o Pai nos ouve, lá do céu. E disse também Jesus: e se Ele nos ouve, Ele nos atende. Muitas vezes não é imediato a resposta para aquilo que nós queremos, mas nós temos que continuar buscando através do poder de Deus. Isso só vai acontecer quando você tem o Espírito de Deus. Quando você teve esse coração que foi tocado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, não é um coração de pedra, mas é um coração que abriu e permitiu que o Senhor Jesus entrasse e fizesse morada. E o Senhor Jesus disse que do coração procede todas as coisas. Então, o nosso coração tem que ser transformado. Segunda coisa que nós aprendemos é que a mudança, ela vem pelo Espírito de Deus. Muitas vezes as pessoas dizem: eu controlo a minha vida, eu, por exemplo, fumo, mas a hora que eu quiser parar, eu paro. Eu bebo, mas a hora que eu quiser parar, eu paro. Pega qualquer rapaz viciado aí na praia e pergunta. Ele vai dizer: não, eu estou sob controle, eu faço porque eu quero. Mas a hora que eu não quiser, estou limpo. Mas vai ver se isso acontece. Não tem. Porque tem certas coisas que depois que você entra, você só vai conseguir sair por um poder maior. Por algo que venha te buscar e te resgatar. E esse algo não é o inimigo, porque ele deseja que você morra, ele deseja que cada vez mais você se autodestrua, mas o único que pode te tirar das garras do inimigo é o próprio Deus. Então a mudança ela vem como? Pelo Espírito de Deus. Somente o Espírito Santo pode gerar em nós uma transformação interior que seja verdadeira. Não aquela transformação que é externa, que é só aparência. Você olha para a pessoa e fala: nossa, ali parece que vai um crente fervoroso. Aí você vai ver os frutos, a pessoa está pior do que um qualquer que não tem nem religião.
Mas aquela aparência que você olha assim, nossa, quantos andam sobre isso? Mas aquela mudança que é lá dentro, que só Deus conhece, que a pessoa precisa reconhecer que ela precisa ser transformada, ela precisa ser liberta pelo poder do alto, não só através do Espírito Santo, porque Ele é quem testifica do pecado, do juízo também e do poder da palavra. Você só vai compreender que a palavra de Deus é genuinamente verdadeira quando você entender que Jesus é o único, exclusivo e eterno Salvador, que Ele é o Filho de Deus. Ele falou isso para o apóstolo Pedro, quando perguntaram: o que dizem por aí que eu sou? Ah, dizem que o Senhor é um profeta. Ah, dizem que o Senhor é o próprio Elias, que reencarnou. Ah, dizem que o Senhor é alguém especial. Pedro olha para Jesus e diz: tu és o Filho de Deus. E o que Jesus fala para ele? Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai falou no teu coração. Você só vai acreditar em Jesus verdadeiramente quando o Espírito de Deus vier sobre você e Ele mostrar para você a verdade. Ele tirar as escamas dos teus olhos, como Ele fez com o apóstolo Paulo, que perseguia Jesus, mas quando ele recebeu uma oração, caiu como dos olhos dele umas escamas e ele começou a ver a verdade. Ele começou a entender quem era Jesus. E essa obra é do Espírito Santo, não tem outro. Por isso que nós temos que estar sempre em comunhão, pedindo a Deus que o Espírito Santo que habita em nós, ele faça morada e que ele nos perdoe. Porque Jesus diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não tem perdão. Terceira coisa, o Espírito Santo nos guia à obediência. Então ele faz o quê? Ele nos dá capacidade para andar nos caminhos de Deus. Porque não é fácil você ser cristão verdadeiro. Primeiro que Jesus disse: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Você é afrontado na rua, você tem que ficar quieto. Jesus foi ao extremo de dizer: se te der um tapa na face, dá também a outra. Se pedir para você andar uma milha, vai com ele 10. Se te pedir a túnica, dá a capa. Abençoai os que vos perseguem. Você acha que é fácil ser cristão? Não é. Por quê? Porque tem que ter um compromisso através do Espírito Santo. Ele vai nos capacitar a ter essa mudança interna. E essa obra interna, ela só vem através do Espírito Santo. Não tem maneira de você mudar o teu caráter, mudar a mentalidade, o desejo, se não for através do Espírito de Deus. Por isso que tem pessoas que congregam, vão na igreja, passam anos e anos, de repente você encontra a pessoa, está na rua: ah, você não foi mais? Ah, não gostei daquela igreja, não gostei dos crentes. Por quê? Não tinha o Espírito Santo. Não tinha. Tem um exemplo, tem uma sobrinha, ia na igreja. Ah, eu só andava com os crentes. Quando precisou, a igreja ajudou, mudou, deram móveis, fizeram uma série de bênçãos para ela, e ela: ai, que maravilha, ai, tia, agora eu estou com Deus, eu estou no paraíso, no céu, meu marido, que isso e aquilo. Curta duração. O tio dela, o outro, também é crente, intercedendo, pedindo, e de repente ela disse que não dava para ela. Separou do marido, 3 filhos,
caiu para o Espiritismo, porque ela disse que lá ela vai receber. Vai receber o quê? Se o único que tem poder é Deus. Vai receber o engano do inimigo e acha que está feliz. Quantas pessoas igual a ela? Por quê? Não foram tocadas pelo Espírito Santo? Talvez você diga, porque não foram escolhidas por Deus. Mas você já pensou na hipótese de elas nunca ter aberto o coração para Jesus entrar e fazer morar? Coração soberbo, aquelas pessoas que diziam: eu faço, eu aconteço, porque eu mereço, eu me esforcei, eu trabalho, eu estudei, eu me preparei, agora eu tenho que ter lugares melhores, eu conquisto agora. Nós podemos se esforçar, podemos trabalhar ao extremo, podemos estudar de noite, mas nós temos que lembrar, se não fosse a força do próprio Deus para nos capacitar, para nos dar condições de fazer isso, nós nem da cama iríamos sair, nem teríamos força para estar respirando e falando. Mas quem entende isso? Quem tem o Espírito Santo. Ele aponta então para aquela transformação interior, aquilo que só Deus pode realizar, preparando o caminho para quê? Para o derramamento do Espírito Santo que veio na Nova Aliança. Antigo Testamento, profetas, sacerdotes e reis tinham o Espírito Santo. Joel profetizou que o Espírito será derramado sobre toda a carne. Mas teve que haver o quê? Um preparo, uma transformação. Abra lá no livro de Atos, no capítulo 1, verso 8. Fala assim, Atos, capítulo 1, verso 8. Atos 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até nos confins da terra. Então você entende que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele quer nos capacitar para algo. Ele não quer dar o poder simplesmente para você ser cheio de glória e falar: não, eu tenho o Espírito Santo, eu estou bem com Deus, eu sou isso e aquilo. Tem muitos crentes que fazem isso. E aí começam as profecias e profetadas. E eis que te digo, servo meu, e eis que te falo agora. E aí vai o candidato na época da política, lá da eleição, ele fala: agora estamos recebendo fulano de tal, nem é para receber na púlpito da igreja, né? A própria lei não permite, mas eles recebem. E diz: aqui está um homem de Deus, vou pôr as mãos sobre você, vou profetizar, a vitória é tua. A pessoa acaba acreditando, sai toda feliz. O outro lá diz: porque aqui tem profeta, ainda tem profeta em Israel. Aí você olha lá na igreja, tem lá uma bandeirinha de Israel lá. Aí quando você vai ver na prática, tudo o contrário. Nada deu, mas encheu o ouvido daquele que recebeu a falsa profecia. Por isso que o apóstolo diz que, com o passar do tempo, as pessoas iriam se desviar da verdade para ouvir fábulas que agradem os ouvidos. Elas teriam comichão nos ouvidos. É o que acontece. Agora, quando você pensa, para que o Espírito Santo é derramado sobre nós? É com um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Qual é o propósito? Que nós sejamos adoradores e que nós possamos exaltar o nome de Deus. Então, quando você faz algo bom, você está sendo uma testemunha viva que Deus
é com você. Você pensa num mundo perdido, onde um quer derrubar o outro, uma competição danada. Hoje a vida não tem valor nenhum. Você vê que por um assalto, ontem, mataram uma dentista ali, tiro na cabeça, tiro no peito, 3 tiros, fugiu, andou um quarteirão para o carro e abandonou. Quer dizer, uma situação que é o próprio inimigo agindo ali. E se nós não estivermos guardados pelo próprio Deus, estamos perdidos. Por isso que Jesus disse, olha, quando você orar ao Pai, peça que Ele te livre de todo mal. O próprio Jesus diz, quem nos dá o livramento é Deus. E quando Ele derrama sobre nós o Espírito Santo, Ele dá o quê? Um propósito. Ele nos capacita para que nós possamos realizar algo para Ele. Então, quando Jesus estava prestes a subir ao céu, Ele deixou uma promessa para os discípulos e disse, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Ele mesmo fez essa promessa. Então você pega também 3 características, agora no Novo Testamento. Eu dei 3 do Antigo, agora 3 do Novo. Primeira, o Espírito nos dá o quê? Poder. Ou seja, o Evangelho, ele não é só palavras, mas é a demonstração do poder de Deus, através do Espírito Santo que nos capacita a vencer desafios e avançar no propósito de Deus. O irmão não disse que orou para uma moça e a amiga dela disse que quando o Senhor orou, ela ficou curada instantaneamente, ela ficou boa? Poder de Deus. Poder de quem? Poder que vem do alto, que capacitou com o quê? Um propósito, para que a gente possa fazer o bem ao próximo. Aí as pessoas vão sendo transformadas, por quê? Receberam poder do alto. Esse é o propósito. O Espírito nos dá o poder. Segundo propósito, o Espírito nos transforma em testemunhas, e sendo testemunhas reais. Ele não vem apenas para nos fazer sentir bem, para que nós fiquemos dizendo, agora estou em paz, recebi o Espírito Santo, agora tenho a virtude de Deus dentro de mim. Não, Ele quer que nós sejamos o quê? Como disse Jesus, vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Ele quer que nós sejamos usados para apontar Jesus, para falar, olha, você está passando uma luta, uma dificuldade, mas existe alguém que é superior a tudo, que é soberano sobre toda a terra, e Ele pode estender as mãos e dar uma ordem a seu favor. E se Ele der uma ordem ao teu favor, não há quem possa resistir, porque agindo Deus, quem me impedirá? O glórias. Terceira coisa, a ação do Espírito Santo, ela sempre é multiplicadora. Ela sempre é algo que vai expandindo. A promessa começou aonde? Em Jerusalém. Passou pela Judéia, Samaria e está alcançando até hoje todos os lugares da terra. Tem lugares que não se pode pregar o Evangelho, não se pode ter Bíblia. Países que não querem, tem outra crença. Até se você for pego lá com uma Bíblia, eles te matam. Mas, mesmo assim, o Espírito de Deus está agindo naqueles que conseguem receber a palavra. E o Senhor Jesus diz que antes que Ele volte, todos ouvirão a sua palavra, todos conhecerão, todos terão a oportunidade de saber quem é Deus. Porque está escrito que diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará
que só Ele é Deus. Ou confessa aqui, ou vai confessar lá no outro mundo. Mas que vai confessar, vai. Então, mais fácil a pessoa refletir, já se entregar logo para Jesus e procurar viver em novidade de vida. O Espírito Santo, então, ele faz o quê? Ele nos impulsiona a ter o desejo de proclamar a mensagem do Pai. Aonde você vai, você vê algo, é impossível você não falar de Deus. Não tem como você ver alguém conversar com você e você simplesmente ser omisso. Aí eu não consigo, eu nem quero falar de Deus porque eu não conheço a Bíblia, eu não conheço, não dá. O próprio Espírito Santo vai tocar para que você, de alguma forma, fale sobre o Criador. Sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito Santo. Porque Ele é o Deus que cria todas as coisas. E se você orar e pedir, Ele cria condições de você anunciar a palavra para aquele parente que nunca quis ouvir. Agora, você tem que ter fé e tem que se submeter ao Espírito Santo. Então, quando Ezequiel falava sobre a transformação, aqui no livro de Atos fala sobre o quê? Sobre a capacitação. Deus não quer mudar nós por dentro para nada, mas Ele quer usar cada um de nós para impactar as pessoas ao nosso redor. Por isso que as pessoas têm o desejo de falar, de pregar, de anunciar, de falar de Deus, de falar de Jesus. Eu nunca vi um crente que não conseguisse, numa conversa, virar e de repente está falando em Jesus. Começa em futebol, daqui a pouco vira para Jesus. Começa na política, daqui a pouco vira para Jesus. Começa em perfumaria, daqui a pouco vira para Jesus. Pelo menos comigo é assim. Um dia eu até comentei com as minhas filhas, falo sobre Jesus, mas não sou fanático. Não pensa você que estou velho, fanático, agora só sabe falar de religião, de Deus? Não. Falo com alegria, prego com alegria, louvo a Deus com alegria. Porque o Espírito Santo me impulsiona a fazer isso. Conclusão. Nós precisamos do Espírito renovado e do poder que vem do alto. A obra do Espírito Santo é uma obra completa. Ela nos transforma, ela nos capacita. Se você quer viver uma vida plena em Cristo, você precisa buscar diariamente uma renovação do Espírito Santo. Não é uma água parada, é uma água que se renova. Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, de dentro do seu ventre fluirão rios de água viva. Água viva que vem do trono de Deus e água viva que jorra do nosso ventre em direção ao céu. É algo que é uma aliança, é algo que está em movimento. Então, quando você pensa em tudo isso, aí você entende que o Espírito de Deus, Ele quer transformar interiormente a cada um de nós, e depois que nós estivermos transformados, a casa limpa, a casa varrida, aí o Espírito Santo entra, faz morada e nos capacita. Como disse Jesus, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e as fará maiores ainda. Porque ele pregava num barquinho para uma pequena multidão. Hoje, através da internet, nós estamos fazendo uma obra que alcança muita gente. Coloca os vídeos, pessoas do Japão, dos Estados Unidos, da Rússia, pessoas que eu nem conheço. Estão ali assistindo, estão sendo tocadas pelo Espírito Santo. Na época de Jesus não tinha essa facilidade. Deus usa todos os recursos para que as pessoas possam ser alcançadas. Por isso que Ele diz que antes que Ele volte, todos vão ter a oportunidade
de ouvir que Ele é o único e verdadeiro Senhor e Salvador daquele que ouvimos uma palavra como essa. Nós temos que parar e refletir qual é a nossa posição diante do Pai. Hoje Deus nos convida a abrir o nosso coração para receber mais dele através do Espírito Santo. Se há algo endurecido dentro do nosso coração, algo que esteja ali petrificado, endurecido, uma mágoa, uma tristeza, Ele quer arrancar. Ele quer colocar aquele coração cheio de paz, cheio de amor, para que Ele possa te usar, para que você seja um canal de bênçãos usado pelo próprio Deus. Mas para isso, Ele quer a transformação e depois a capacitação. Deus pode transformar. Se há medo ou insegurança, muitas vezes a pessoa não sabe nem testemunhar, ela não quer falar sobre Deus. Eu, quando comecei na igreja, na própria Paz e Vida, que falava sobre pregar, sobre anunciar, sobre ser ungido, obreiro, diácono, qualquer coisa, eu sempre achei que eu não estava preparado. Foram anos e anos, eu achava, não tenho preparo, não posso pregar, não tenho preparo. A realidade, depois que eu entendi, é uma só. Você nunca vai estar preparado. O teu poder vem de Deus. Quando você olha para você sinceramente, você fala: o que eu sou? Eu sou um mísero pecador. Quando Deus escolheu os 12 apóstolos, Ele não escolheu ninguém perfeito, não. Ele foi transformando, Ele foi mudando. E após 3 anos e pouco que Ele estava na convivência, Ele vai para Pedro e Ele diz: Pedro, quando tu te converteres, apacenta as minhas ovelhinhas. Pedro não tinha sido transformado. Ele diz: vai em Jerusalém e aguarda até que do alto seja derramado o poder. Quando o poder foi derramado, impactou todos. Todos foram mudados. E se você precisa de uma mudança, tirar algo de dentro de você, Deus quer te capacitar. Hoje, o próprio Senhor Jesus está aqui no meio de nós e Ele pergunta: você quer poder? Você quer transformação? Então se coloca de pé e nós vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço, meu Deus, pela Tua palavra. E também quero pedir, Senhor, que o Senhor venha a cada dia nos transformar. Venha, meu Pai, modificar o nosso coração, tirar de dentro de nós, Senhor, aquilo que não serve, aquilo que nos prende, aquilo que muitas vezes o inimigo colocou como uma amargura, como aquilo que nos deixa virando em círculos, Senhor. Mas a Tua palavra diz que aquele que Jesus libertar verdadeiramente é livre. Então arranca, Senhor, todo vício, tudo que nos prende, toda tristeza, toda mágoa, toda ira, tudo aquilo que nós temos contra alguém, Senhor. Mas limpa, Senhor, o nosso ser, transforma o nosso coração, para que a cada dia nós sejamos capacitados pelo Teu Espírito Santo, pela unção que vem do alto, que eu te peço agora que seja derramada sobre nós, para nos capacitar a agir através da Tua vontade, a agir, meu Deus, para que sejamos canais de bênção, para que sejamos testemunhas do Teu agir aqui na terra, para que sejamos instrumentos que levantem o Teu nome, Senhor, que as pessoas olhem para nós e vejam que nós estamos tocados pelo Teu poder, o poder que nos capacita para fazer a boa obra. Então enche-nos agora com a Tua presença, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo e age poderosamente, Senhor, porque para isso nós oramos, para isso nós estamos aqui pedindo, meu Deus, a Tua presença. E a Tua palavra diz que aquele que tem falta é pedir que seja derramado o Espírito,
e o Senhor vai derramar. Então, meu Pai, enche-nos agora e restaura, Senhor, toda a situação. Nos cura, meu Pai, o interior, cura o nosso corpo, o nosso físico e nos dá, Senhor, a marca da salvação e a alegria de te servir. Então, em nome de Jesus, eu declaro aquela paz que excede a todo entendimento e já profetizo a vitória para o teu povo. Que assim seja, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Erga a mão ao alto. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, hoje, sempre e eternamente. Quem crê, diga amém e vamos aplaudir Jesus. Oh, glória, aleluia! Obrigado, Senhor.